Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu quero dar uma rápida passada por esse assunto, porque assim, eu não vou fazer um curso de segurança da informação para você aqui, mas eu preciso falar sobre esse assunto porque é uma coisa que acontece muito com programadores iniciantes, que eles deixam algumas brechas abertas para que pessoas maliciosas ou mal intencionadas façam alguma coisa com o sistema deles, tá bom? Então, uma das coisas que mais acontecem é o que a gente chama de SQL injection. O que é isso? É basicamente quando você tem, por exemplo, um formulário de login no seu site e alguém consegue utilizar daquele formulário de login, daquele campo de usuário e senha, para conseguir invadir o seu sistema e fazer alguma coisa que não foi feito para fazer. Então, vamos dar alguns exemplos aqui do que acontece, tá bom? Eu vou excluir esse código por enquanto e vou te dar algum exemplo. Por exemplo, a gente está recebendo o usuário lá do nosso formulário. Então, como eu já te falei, a gente vai fazer assim, usuário. Não é isso? Então, agora, a gente vai montar a nossa query, ou seja, o nosso comando para executar no banco de dados. Então, vamos criar ele aqui. Eu não vou executar ele, mas eu vou criar junto com você. Que é, por exemplo, vamos supor que isso daqui a gente está procurando lá na nossa tabela de blog as postagens do autor Boniek. Então, vamos mudar para autor para ficar mais certo com o nosso exemplo. A gente pegou o autor aqui, tá bom? O usuário digitou lá, eu quero as postagens do autor Boniek. E aí, como é que a gente faria? Select from todos os campos, from posts, where, onde autor foi igual a autor. Não é isso? Bom, beleza. Até aí, tudo maravilhoso. Só que o problema é que esse tipo de código assim, em que eu pego a variável diretamente, o que o usuário digitou, e eu insiro no meu código MySQL, na minha query, isso dá uma janela do usuário poder fazer alguma coisa maliciosa. Como, por exemplo, vamos supor que aqui eu vou botar nos comentários, vamos supor que o usuário digitou o seguinte: fá O1 igual a 1. Vamos supor que ele digitou isso daqui. Olha só, se eu só fizer essa substituição do que o usuário digitou e botar na minha query, olha só o que vai acontecer. Vamos substituir exatamente o que ele digitou pela variável autor, por exemplo. Você está vendo o que aconteceu aqui? Olha só, ele deu um where, select, todos os posts, from posts, aonde o autor for nulo ou 1 igual a 1. Eu tenho como fechar também essa aspa aqui no meu código, mas só se atente a esse exemplo aqui, essa parte do código. Ou seja, eu estou procurando agora onde o autor foi em branco ou o número 1 foi igual ao número 1. Ou seja, o número 1 sempre vai ser igual ao número 1. Então, ele vai pegar todas as postagens do meu banco de dados e não só a do meu autor. Se a gente executar isso aqui, ó, lá no nosso PHP-admin, vamos ver o que vai acontecer. Ó, select, deixa eu aumentar a tela para você ver. Select from todos os campos, from posts, where autor é igual a nulo ou 1 é igual a 1. Ou seja, eu não tenho nome Boniek aqui mais. Então vamos executar. E olha só o que aconteceu. Ele me retornou todas as linhas, todos os registros do meu banco. Consegue entender? Por quê? 1 vai ser sempre igual a 1. Então, essa condição aqui faz com que todas as linhas do meu banco de dados sejam corretas, sejam válidas. Então, se autor for igual a 0, for igual a nulo, não seja nada, ou se 1 for igual a 1, ou seja, o 1 igual a 1 sempre vai existir. Então, essa opção aqui ela é irrelevante, tanto faz ela existir como não existir. Consegue compreender?
Então ele vai pegar todos os registros e não só o que eu quero pegar. Até aí não tem grandes problemas. Ele só pode, por exemplo, invadir uma lista de usuários e pegar usuário e senha de várias pessoas. Então, uma outra opção de ataque que o usuário pode fazer, e essa agora ela é mais perigosa, essa agora pode lhe danificar. Essa daqui, por exemplo, ele pode achar um jeito de danificar, claro, porque existem inúmeras opções, eu te mostrei só essa do 1 igual a 1, que é a mais clássica, por assim dizer. Mas tem vários outros tipos de opções que o usuário consegue fazer para ter acesso ilícito ao seu sistema. Mas um dos mais perigosos é ele fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Ele põe uma aspas, põe ponto e vírgula e ele dá um drop table posts, por exemplo. Põe ponto e vírgula. E olha só o que pode acontecer. Autor. Ele vem aqui e vamos substituir os valores. E olha só o que ele pode fazer acontecer. Claro, também ele dá para dar um jeito de sumir com essa aspa aqui. Ele só dá algum outro select simples e ele consegue sumir com essa aspa. Mas então, olha só o que aconteceu aqui. Ele transformou uma carry em duas carries, porque quando eu ponho um ponto e vírgula aqui, eu estou fechando o comando. Então, esse comando aqui seria um outro comando, que significa drop table ports, ou seja, ele vai pegar a tabela de ports e vai deletar do sistema. Ou seja, todas as postagens do seu blog vão sumir do mapa. Só com esse comandozinho aqui, porque você não se protegeu. Então o cara fechou a busca, a primeira busca com ponto e vírgula também. Então aqui, essa primeira busca, ele vai pegar todas as postagens com o autor em branco. Mas não importa, porque o que importa e o que vai danificar você é a segunda busca, que é o drop table. Ele vai remover a tabela posts do seu sistema. E é uma remoção que não tem como recuperar depois. Então, como é que você resolve esse problema, para o seu sistema não ficar vulnerável dessa forma? Se resolve de algumas maneiras, tá? Uma delas é você fazendo isso daqui, por exemplo. Essa função add slashes. E aí você, sempre que pegar um dado que vem do usuário lá, você manda esse dado para dentro dessa função add slashes. Por quê? O que é que ela faz? Ela pega todos as aspas e ela põe uma barra assim, ó. Então, dessa forma, o MySQL ele vai saber que aquilo ali não é uma aspas de fechar um comando ou de fechar uma string. É uma aspas que faz parte da string. Entendeu? Então, por exemplo, se eu botar aqui Boniek tá Lacerda. A minha string, na verdade, eu estou procurando por esse autor inteiro aqui. Eu não estou fechando aqui, não. Porque quando o MySQL vê uma barra assim, antes das aspas, ele vai entender que essas aspas aqui é um texto normal. Ela não é o fim dessa string. O fim dela está aqui, ó. Entende? Então, o add slash ele faz justamente isso. Se no meu texto, no texto que o usuário enviou, tiver alguma aspa, ele vai meter uma barra antes da aspa. Então, já resolve o problema de eu fechar um comando e iniciar algum outro comando ilicitamente. Tá bom? Então, essa é uma das formas de eu resolver o problema de SQL Injection. E é uma das mais eficientes, diga-se de passagem, tá bom? Tem técnicas bem mais avançadas, mas como eu te falei, eu não vou fazer um curso aqui sobre segurança de informação para sistemas web. Pode ser que a gente faça mais algumas outras aulas sobre coisas desse tipo. Mas esse é um assunto que eu queria fazer pelo menos uma aula para te mostrar como prevenir esses ataques que são muito comuns mesmo, mais comuns do que você espera que seja.
tá? Então, vamos para a nossa próxima aula.